Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e, como você já sabe, eu ajudo pessoas tímidas a alcançarem seus objetivos através da comunicação estratégica. E hoje eu vim trazer para você um assunto que eu adoro, a comunicação intrapessoal. Vou te mostrar por que você deve usar a comunicação intrapessoal para romper a barreira do medo, para conseguir ali controlar e inverter aquela sensação, aquele estado de medo quando tem que comunicar, quando tem que falar em público. Logo após a vinheta eu venho com todo o conteúdo. A comunicação, ela é uma troca de informações entre dois ou mais indivíduos. Este é o conceito que a maioria das pessoas sabe. Só que o que poucas pessoas sabem é que existe uma comunicação que é a troca de informação entre a sua mente e o seu corpo, entre os estímulos que o seu cérebro recebe e o controle da sua emoção. Essa comunicação é a comunicação intrapessoal. E hoje eu vou te mostrar como usar e a importância de usar essa comunicação com você mesmo. A comunicação convencional, ela ocorre da seguinte forma: como eu disse, entre dois ou mais indivíduos, face a face, através de um telefone, de uma ligação, e hoje está sendo utilizado com frequência esse tipo de comunicação que nós estamos tendo agora, através de uma câmera. E de um lado de cá, você aí na tela do seu telefone, na tela do seu computador. É uma das comunicações mais eficientes, que tem maior capacidade de atingir um número de pessoas aí que a gente nem imagina, tudo por causa da internet. Então, se você ainda não usa comunicação no meio digital, pense que você está deixando de mandar, de enviar a sua mensagem para milhares de pessoas. Cada tipo de comunicação, ela tem suas características, que se interagem a fim de criar um contexto, uma ligação, uma similaridade de ideias. Essas comunicações, elas são chamadas de comunicações interpessoais, que relacionam outras pessoas. Mas saiba você que antes de chegar ao ponto de você conseguir se comunicar com outras pessoas, você precisa entender e conseguir comunicar com você mesmo. Você precisa entender como a sua mente conversa com você. Você precisa entender aquela chamada voz interior, o que ela está te falando, quais são as necessidades dela. Quando você entender a sua comunicação intrapessoal, quando você entender a sua comunicação com você mesmo, você estará pronto para se comunicar com outras pessoas. Então, eu sempre digo isso para alguns amigos, alguns alunos, quando a gente conversa, que primeiro a gente aprende a conversar com a gente mesmo. Depois a gente abre a boca para falar. A comunicação intrapessoal, ela está relacionada com os nossos desejos. Os meus desejos, as minhas ideias, os meus valores, as minhas vontades. Como eu disse a vocês, é a tão popular voz interior. E muitas das vezes nós travamos uma queda de braço ao tentar conversar com nós mesmos. Não conseguimos entender aqueles sentimentos repentinos que vêm à nossa cabeça. Às vezes nos impede de fazer tarefas tão simples como falar em público, como nos comunicar com outras pessoas, como interagir em grupo, como falar de frente para uma câmera. Nesse tipo de comunicação, debatemos ou deveríamos debater com nós mesmos as nossas dúvidas, as nossas indagações, as nossas questões, os nossos medos. É nesse momento que este se comunica com este. A mente se comunica com o seu corpo interage com a sua mente. E ali é necessário criar uma igualdade, um ponto de equilíbrio, um ponto de partida para poder se comunicar para outras pessoas ou se comunicar com outras pessoas. É através dela que definimos se as outras opiniões à nossa volta interagem ou têm a ver com os nossos valores. Neste tipo de comunicação, o emissor e o receptor são as mesmas pessoas. A comunicação intrapessoal, ela antecede a comunicação interpessoal, ou seja, ela acontece mesmo antes que possamos abrir a nossa boca.
Mas o que tem a ver, Pedro, a comunicação intrapessoal, a minha voz interior com medo de falar em público? Eu estou abordando esse tema para responder a pergunta da Maíca, que me mandou uma dúvida lá no Facebook, dizendo que ela tem medo e dificuldade de falar em público. Pensando numa forma de responder mais concreto essa dúvida dela do que eu já havia respondido, eu estou gravando esse vídeo e vou disponibilizar esse conteúdo todo para vocês e vou enviar exclusivamente para ela também. Eu diria que a comunicação intrapessoal, ela vai muito, mas muito mais além de romper e de te ensinar a lidar com o medo de falar em público. Ela nos permite a possibilidade de conversar com nós mesmos antes mesmo que possamos abrir a boca. Pode ser que ficou um pouco confuso, mas ela te dá a oportunidade de tratar as palavras para se comunicar de forma mais estratégica. Ela é a base, como eu disse, eu sou apaixonado pela comunicação intrapessoal, ela tem meu coração mesmo, e ela é a base do meu estudo, da minha teoria, ela é a base da comunicação que mudou a minha vida. Até hoje e sempre, em todos os aspectos da minha comunicação, eu uso a comunicação intrapessoal. Eu penso nas palavras, vejo se ela vai se adequar de forma mais estratégica àquela comunicação, se ela vai gerar um resultado melhor do que uma outra palavra, e ali dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, eu construo esse diálogo comigo mesmo a ponto de colocar para outras pessoas uma comunicação mais assertiva, mais estratégica. Como eu disse, a comunicação intrapessoal pode ser usada em qualquer aspecto da nossa vida, mas hoje nós vamos colocá-la em prática para controlar ou romper a barreira do medo de falar em público. Ela vai permitir que você analise de forma mais estratégica os riscos que você está envolvido. O provável branco e a ansiedade, que antecede aquele momento de falar em público. Ela vai te permitir chegar ao ponto de se expressar para outras pessoas, de se comunicar com outras pessoas com medo, com ansiedade e com essa possibilidade do branco bem controlada, bem segura dentro de você. Vamos imaginar, se imagine agora na seguinte situação. Você foi convidado para discursar para um grupo de 20 pessoas na quarta-feira, daqui a 4 dias mais ou menos. Na hora que você recebe aquele convite, na hora que você recebeu esse convite, você aceitou de prontidão. Mas também, na mesma hora, você já começou a sentir aquela famosa dor de barriga, já começou a vir na sua cabeça, meu Deus, vou falar para um grupo de 20 pessoas. Será que vai me dar um branco? Será que eu não vou conseguir falar? Nossa, já estou ficando com muito medo. Será que vai ter gente lá que fala melhor do que eu? Será que vai ter gente lá até que entende mais do assunto que eu vou falar do que eu? Nossa, estou com muito medo. Acho melhor eu começar a estudar o tema agora. E ali você sai de um estado de alerta e entra para um estado de pânico. E ali você começa a se fadigar, tentando aprender um assunto de forma desesperadora, de forma desesperada. É importante sim se preparar, estudar o tema, mas não em um estado de alerta, não em um estado de pânico, não por medo de errar, por medo de ter branco. Enquanto você estiver envolvido nesse estado de pânico, vai passar vários pensamentos por sua cabeça. Nossa, estou frito. Eu não vou conseguir falar corretamente. Tenho medo de errar. Vou chegar lá e vou ser julgado pelas outras pessoas. O que eles vão pensar de mim quando eu sair? Vão falar mal. Nossa, que despreparado. Não devia ter vindo, devia ter chamado outra pessoa. E aquilo vai acumulando na sua cabeça e vai potencializando ali o seu estado de medo, vai potencializando a sua preocupação. Essa é a maneira errada de agir, de se comunicar intrapessoal. É a maneira mais ineficiente de responder o possível diálogo que a sua mente está tentando iniciar, conectar com você. Isso é sério, pessoal. Sua mente, nesse momento de confusão, de falta de diálogo intrapessoal,
ela vai acionar um alerta, e se você não corrigir esse curso, aí sim você vai ter grande chance de estragar tudo. Mas não se preocupe, eu vou te ensinar então como fazer da maneira correta, como criar um diálogo intrapessoal que você vai conseguir ganhar positivamente, que você vai conseguir ter um resultado mais eficaz, mais satisfatório. Então vamos lá. Imagine a mesma situação. Você foi convidado para falar sobre um assunto para um grupo de 20 pessoas daqui a 4 dias. São as mesmas pessoas, é o mesmo assunto e você tem o mesmo prazo. E o convite foi feito da mesma forma. E logo que você receber esse convite, vai surgir de novo aquela dor de barriga, aquela vozinha interior tentando tagarelar na sua cabeça e implantar o medo, mas não por culpa dela. O seu sistema vai enviar vários estímulos negativos para o seu cérebro, do medo de errar, do medo de dar branco, do medo de ter gente lá mais capacitada, mais qualificada que você, do medo de julgamento. Todos os mesmos pensamentos da outra situação que você não conseguiu criar um diálogo intrapessoal com você mesmo vão surgir. Só que é nessa hora que você vai começar a se conectar e conseguir comunicar com sua mente. Criar a comunicação intrapessoal. Esse é o momento chave. Aquele momento mesmo da dor de barriga que a gente sente, eu sinto até hoje, sempre que eu vou falar aqui, para falar para vocês, para me preparar, eu já citei isso, esse sentimentozinho vem e não tem jeito. A gente vai conviver com ele. O importante é a gente conseguir desenvolver estratégias e ferramentas para conseguir superar, neutralizar e botar ele no cantinho lá de forma que ele não atrapalhe. E nesse momento que a sua barriga começa a doer, que você começa a sentir aquele calafrio, sua mente está desesperada para começar um diálogo intrapessoal com você. Ela está ali gritando: olha, eu não quero ir para esse estado de pânico, para esse estado de medo, mas eu sei que o perigo é real. Eu sei que você vai sentir medo lá. Como nós vamos resolver isso? É exatamente esse alerta, essa mensagem que a sua mente está te passando na hora que a barriga dói, que dá aquele calafrio, que bate a ansiedade. E é ali, nesse exato momento, faltando 3 ou 4 dias para a sua apresentação, que você vai de fato começar a criar a sua apresentação, a começar a criar a sua comunicação. Ela começa dentro de você. Ela começa com você. Nessa hora que a sua barriga doer, você vai iniciar um diálogo longo e bem concreto com a sua mente. E se você não iniciar de imediato esse diálogo, o seu cérebro, a sua mente vai te colocar numa posição de recuo, onde você vai se abraçar, se agarrar ao medo, ao desespero, e sim vai travar na hora de falar. Muito pelo contrário, você tem que encarar esse pensamento de frente e começar o seu diálogo da forma que eu vou te mostrar. Essa comunicação, ela primeiro tem que ser sincera e transparente. Então, não adianta você simplesmente virar e falar para você mesmo: não, eu não vou sentir medo. Não, eu não vou ter um branco. Não vai ter lá ninguém mais preparado que eu. Eu vou me preparar, eu vou ser o que mais entende do assunto lá naquele dia. Se você fizer isso, você está só alimentando o desespero. Você está tentando maquiar a real situação. Antes, faça o seguinte: olha, realmente, eu estou com medo, mas nós vamos enfrentá-lo junto. O nós aqui, eu quero que você entenda que é você com a sua mente. Não tem nenhuma outra pessoa. Você está conversando com você mesmo. Eu faço esse tipo de exercício, eu aplico essa técnica, aplico essa estratégia sempre. Hoje eu aplico. E nesse momento que eu falo, que eu declaro que eu tenho medo, mas que nós vamos enfrentar juntos, eu falo de voz alta. Eu não falo simplesmente para meu interior, não. Eu falo de voz alta. Eu faço uma afirmação. Eu mando de volta um estímulo positivo. Olha, eu sei que eu tenho medo, mas eu sei que nós vamos superá-lo junto. Nós vamos encontrar uma saída aqui nesse nosso diálogo. E aí você prossegue falando para sua mente: olha,
Eu sei também que vai ter gente lá que é mais qualificada do que eu, gente que entende mais do assunto, mais do tema do que eu. Mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque se eu chegar a esquecer algum tópico, eu posso perguntar para as pessoas que vão estar lá e elas vão me ajudar, criando assim um sentimento de reciprocidade. Além disso, eu vou sim me preparar, vou estudar o máximo que eu posso a respeito desse tema. Mas olha, não agora. Agora eu vou tomar um bom café, vou sentar no sofá e vou assistir aquele filme que eu já quero assistir faz tempo. Porque agora eu quero só descansar. Por quê? No final desse diálogo, você vai pontuar e falar, mas agora não. Agora eu vou tomar o meu café e assistir um filme, ou ler um livro, ou brincar com a sua filha, ou sentar e ficar olhando para o nada. Porque nesse momento você está enviando uma mensagem para sua mente de que você está no controle da situação. Que não é o medo que está te controlando, não é o desespero de ter um branco, não é a possibilidade do julgamento, não é a possibilidade de ter pessoas mais qualificadas que você que está controlando a situação. Antes, é você que está controlando a situação. Controlando ao ponto de não desesperar e começar a estudar o conteúdo ali de maneira aleatória e desesperada. Você vai pausar aquele momento e vai fazer qualquer outra coisa. Depois que você relaxar, aí sim você pode voltar e estudar o seu tema, estudar o seu conteúdo. Você acionou a sua mente em uma posição de controle. Você passou para o seu cérebro estímulo de segurança, estímulos de que você é capaz, que você reconhece a possibilidade do medo, a possibilidade do branco, a possibilidade até de ser julgado, mas que você não se importa com isso. Você tem o controle da situação. Consegue perceber que tudo é um ponto de vista? Se você olhar para a dificuldade, para o medo, como dominador, como uma realidade, e não se comunicar de forma a reverter aquela situação, sim, você vai travar. Sim, você vai deixar o medo te dominar de novo. Mas se você olha por outra perspectiva, olha que o medo existe, mas você vai conseguir controlá-lo, porque você aceita as outras pessoas te julgarem, não faz diferença para você. Você aceita feedback, você sabe que existem pessoas mais qualificadas para você, mais qualificadas que você a respeito do seu assunto, dentro do seu conteúdo, e que isso é positivo, porque é uma pessoa para te ajudar a crescer, você começa a entender que aquela situação é de fato fantasiosa. Nesse ponto, você chegar a esse ponto, de dizer o não, de tomar o seu café, de fazer uma atividade que você quer, você já vai estar com o seu estado totalmente revertido. Provavelmente você já vai estar empolgado com a oportunidade de falar para outras pessoas, a oportunidade de ter outras pessoas ouvindo a sua mensagem e vai estar até ansioso para esse dia chegar. Pode acreditar. E quanto mais você praticar essa comunicação intrapessoal, mais você vai evoluindo nesses estágios até chegar ao ponto que você já usa ela no automático e em todas as situações. Não 100% no automático, né? Você aciona ela de forma automática, mas o uso é totalmente consciente. E olha, eu não vou deixar você só com esses conceitos não. Eu vou te passar um exercício que eu adoro. Eu uso ele com a minha filha, a gente brinca muito para criar nossas histórias, para se divertir. Eu aprendi ele na época que eu fazia teatro na igreja e eu me lembro que foi um exercício, na época ele foi dado como uma técnica de improviso, uma técnica de descontração, e eu utilizo ele tanto no meu método de comunicação estratégica, quanto para me comunicar, para criar historinhas para minha filha, que ela me pede toda noite. E eu vou te passar esse exercício, ele é muito bacana. Ele consiste em criar frases ou até parágrafos com palavras que iniciam-se com a mesma letra, tentando dar o maior sentido possível na frase. Pode ser que de início não fique com tanto sentido assim, não tem problema. Pode ser que você não consiga fazer uma frase inteira, vai falando, vai trocando de letras, vai brincando com a letra P, com a letra M, com a letra E, vai trocando e vai tentando ali
estimular a sua cabeça. Permite que você pense qual a palavra se encaixa melhor dentro do contexto antes mesmo de pronunciá-la. Isso faz você começar a ouvir mais a sua voz interior. Permite você treinar a sua comunicação intrapessoal antes que você pronuncie a palavra. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui rapidinho, mas eu quero que você pense, pegue esse exemplo e crie outras frases, outros parágrafos e brinque bastante. Pode usar com seu filho, se você não tem filho, usa com seu irmão, com a sua mãe, com a sua tia, usa com seu amigo, faz qualquer coisa, mas usa essa técnica que ela é muito importante. Ela vai te ajudar a entender a sua comunicação, vai te ajudar a criar formas mais estratégicas e eficazes de usar as palavras. A frase que eu vou criar aqui, que eu vou brincar com vocês, é a seguinte: Pedro passou por perto. Paulo perguntou: Pedro, poderia pintar o portão? Prontamente, Pedro se pronunciou: possivelmente, porém, preciso providenciar os produtos para prosseguir a pintura. Entende? Você vai pensando nas palavras de forma mais estratégica para tentar fechar ali uma frase ou um parágrafo com o maior sentido possível. E aí você pode tentar com várias letras. Brinque com esse exercício, ele vai te ajudar. É uma didática muito interessante. Como eu disse, eu aprendi essa técnica no teatro e me destravou. Eu era muito introvertido, eu era muito tímido. E quando eu ia comunicar, eu não pensava nas palavras. Quando eu aprendi essa técnica, eu consegui me destravar bastante. E quando eu comecei a estudar a comunicação intrapessoal, eu consegui aplicar essa técnica dentro da comunicação e o resultado foi muito legal. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse conteúdo tenha te ajudado e que você realmente pratique a comunicação intrapessoal antes de tentar se comunicar com outra pessoa. Você vai ver que o medo não vai passar de uma mera cosquinha ali na sua barriga e não vai mudar o seu estado de prontidão, a sua vontade de se comunicar. E pratique também o exercício que eu te passei. É muito interessante. Você vai ver que você vai ficar mais descontraído, vai ficar com o raciocínio mais rápido e mais estratégico. Se você gostou desse conteúdo, você já sabe onde me achar. No Instagram, @pedro.faladaço. No Facebook também, @pedro.faladaço. E a gente também está no YouTube, pedro.faladaço. Lá, nessas redes sociais, eu estou postando conteúdos diários para você destravar a sua comunicação e conseguir falar em público. Um abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo.